E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de previsões para o ano que vem, previsões para 2021. Não as minhas previsões, tá? Nem as suas previsões. As previsões que os próprios clubes fazem deles próprios, tá? No caso, vou falar do Flamengo. E daí, antes que o rubro-negro pense, fica só pegando no pé do Flamengo, sei lá o quê. Não é isso. Antes que o torcedor que não é do Flamengo fique pensando, só fala do Flamengo, só fala do Flamengo. Também não é isso. Tá? Tô pegando o Flamengo porque a previsão orçamentária do Flamengo, a previsão de receitas que o Flamengo tem para o ano que vem, foi divulgada nessa semana, como algumas outras também foram, do São Paulo, do Palmeiras, mas ela tem itens ali que causaram muita repercussão, inclusive internamente do Flamengo. Então vou falar do Flamengo até para levantar os pontos dessa previsão do Flamengo e que serve até de alerta para o torcedor de qualquer time entender um pouco e olhar quando sair a previsão do seu próprio time e tentar, será que é isso? Porque essa previsão de receitas que os clubes fazem, para que serve? O clube, como qualquer empresa maior e mais organizada, faz uma previsão de receita que vai ter no ano, porque daí prevendo quanto vai entrar, você consegue ter uma previsão de quanto você vai poder gastar, né? Quanto você vai poder investir, né? E onde você vai alocar cada tipo de investimento ali ao longo do ano fiscal. Né? Então, isso não significa que é exatamente a meta da temporada, né? A meta do ano, mas é a previsão ali que você tem. Tá? A meta pode até ser outra, né? Ele pode ser uma meta interna ali, até com o objetivo de superar as receitas médias esperadas. Tá? O que chama atenção ali é que o Flamengo faz uma previsão, por exemplo, a previsão de receita do Flamengo tem tanto em relação ao faturamento de venda de produtos, digamos como ingressos, assim, como de premiação de campeonato. Né? Chama um pouco a atenção a previsão que o Flamengo faz para o seu desempenho em campo, porque conta como semifinal de campeonato da Copa do Brasil e semifinal de Libertadores, o que é uma previsão ousada. Você pode até ter como meta do departamento de futebol atingir isso como objetivo. Agora, como meta como previsão orçamentária, é um pouco otimista demais, né? Porque você corre o risco de não conseguir atingir essa meta. É muito fácil você não atingir, né? Você vai ter que passar por 2 fases de mata-matas na Libertadores e por 3 ou 4 fases de mata-mata na Copa do Brasil, né? Que vai mudar o regulamento, né? E você vai pegar os times da Libertadores vão até entrar antes na competição. Isso eu já estou considerando que o Flamengo vai para a Libertadores, ainda não está classificado, mas vai, né? É muito provável que vá. É uma meta que eu acho muito ousada. Até porque se não cumpre uma, para você superar na outra e conseguir meio que igualar a receita que você tinha previsto, não é tão simples assim. Mas tudo bem, eu não estou querendo nem pegar a questão técnica, tá? Porque o Flamengo, se conseguir encaixar um trabalho técnico condizente com o elenco que o Flamengo tem, é realista pensar que o Flamengo consiga atingir esses 2 objetivos nessas 2 competições e ainda também ficar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, nas 2 primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que é como o Flamengo está se imaginando. Até aí tudo bem, isso aí não estou querendo discutir não, só mencionei também para não passar batido. O que eu acho que chama mais a atenção são as metas de vendas mesmo, né? De receitas ali, não de premiação. Porque o Flamengo prevê que no geral do ano tem um faturamento de 930 milhões de reais, que é parecido com o que teve em 2019. E para conseguir isso, teria uma receita de 100 milhões em bilheteria, 100 milhões de reais de bilheteria, 150 milhões de reais em venda de jogador, e aumento de 40% do patrocínio, do faturamento em patrocínios. E essas 3 metas, se você pensar bem, não são tão simples assim de cumprir. E daí você fica pensando, o que o torcedor pode esperar a partir disso? Tá? Vamos uma por vez. Vai. Patrocínio. O Flamengo já melhorou bastante toda a sua imagem, então a capacidade também de trazer parceiros. A questão é aumentar 40%
É bastante, né? Aumentar 40% do que fatura em patrocínio de um ano para outro é muito. E tem que considerar que a economia está em crise por causa da pandemia. A economia já não vinha bem, a economia brasileira. Por causa da pandemia, fica numa situação ainda pior. Ainda que após a pandemia, imagina-se uma recuperação, é lógico que vai acontecer uma recuperação, não é óbvio, né? Mas será que essa recuperação vai ser forte o suficiente para recuperar tudo do que veio da pandemia em um ano? Provavelmente não, né? Não é assim, não é assim que costuma acontecer, né? Não é assim que está se imaginando. Até porque a pandemia vai avançar por um pedaço de 2021. Então, ela ainda o dinheiro de 2021, a economia de 2021 ainda vai estar afetada também pela pandemia. Não tanto quanto em 2020, imagina-se, né? Então, para você conseguir captar no mercado, encontrar tantas empresas dispostas a renovar contratos ou entrar lá pagando mais do que a anterior pagava, 40% a mais, é muito, né? Se o Flamengo previsse só uma manutenção, acho que era mais realista, né? Que inclusive a previsão que o Palmeiras fez para o orçamento dele, né? Então essa é uma meta muito ousada. É difícil do Flamengo conseguir atingir. E daí você vai pensar, como é que vai fazer? Bom, ou não vai atingir e daí vai ter que ver como é que faz, né? Vai ter que compensar em outras áreas, outras receitas vão ter que compensar, ou então vai ter que faz alguma mágica ali, de repente até alguma coisa muito alinhavada ali que a gente não tá vendo. Não parece o mais provável, tá? Mas pode ser que aconteça. Ou então vai ter que aumentar a quantidade até de patrocínios vendidos, sei lá, colocar mais coisa na camisa, criar novas modalidades ali para tentar bombar, para tentar fazer virar. Então, torcedor, fica ligado que podem acontecer coisas como essas, né? Para algumas são indiferentes para o torcedor, ou algumas o torcedor pode reclamar um pouco, fica a camisa meio poluída ali, né? Pode acontecer, não se surpreenda, né? Outra coisa, a questão da venda de jogadores. Essa chama atenção, mas não me chama, mas acho que não é tão absurdo assim, tá? Só que o torcedor tem que ficar ligado. 150 milhões de reais em venda de jogadores, né? Fazendo uma conta ali meio arredondada, né? Vai dar uns 25 milhões de euros em venda de jogadores. 25 milhões de... O problema é, o Flamengo não tem mais um Renier, não tem mais um Lincoln, não tem mais um Vinícius Júnior ali no time. Um jogador muito jovem e muito promissor que já está com um cartaz grande no futebol europeu por ter muito sucesso em categoria de base, então todo mundo já tá com um olhão no cara, né? O Lincoln não é um cara com esse perfil, tá? Porque esses caras, numa venda só, o Flamengo bateria essa meta. Eu acho que o Flamengo, com essa meta aqui de 25 milhões de euros ali arredondando, dá para bater, mas o Flamengo talvez tenha que vender algum jogador ali da base mais... importante do time. Por exemplo, Lincoln talvez seja vendido. Como ele é jovem, vai ter algum valor interessante ali que ajude talvez a comer muito desses 25 milhões, né? Agora, talvez ainda falte. Talvez, por exemplo, o William Arão, talvez algum jogador assim possa acabar saindo, né? Bruno Henrique, que é um jogador muito importante, um jogador de mais idade, então ele não tem tanto valor, mas de repente, como já tem o Gabigol até 2024 e acabou de contratar o Pedro, já tem dois jogadores de ataque muito bons ali, de repente pode prescindir do Bruno Henrique. De repente o clube perceba que até dá para ficar sem o Bruno Henrique e o Bruno Henrique pode acabar saindo. Ele é um jogador que não tem um valor tão alto assim, mas é possível vender o Bruno Henrique para um país do Oriente Médio ou para a China, sei lá, por uns 8, 10 milhões ali e ajudar a bater esses 25. Esses 25 eu acho factível, tá? Não acho um valor tão fora da realidade, só tem que ficar ligado o que ele indica. Ele indica que talvez o Flamengo tenha que vender jogadores daquela base que o torcedor se apegou mais, que é a base do time do Jorge Jesus, né? Que já perdeu o Pablo Mari, mas assim, talvez o Flamengo tenha que considerar isso. Um ou outro desses jogadores pode acabar saindo.
Mas a meta em si eu acho que acaba atingindo. Se o Flamengo quiser, falando, putz, tá difícil aqui, não, vamos fazer acontecer essa meta? Dá. Dá até para passar um pouco, mas assim, talvez você que cortar um pouquinho mais na carne, cortar um pouquinho, fazer medidas impopulares que talvez cause algum sofrimento até no time na hora de fazer, mas dá. Onde eu acho que mais merece atenção são os 100 milhões em bilheteria. Porque essa é uma meta absolutamente ousada e que talvez indique para o torcedor coisas importantes para o torcedor considerar. Tá? O Flamengo chegou a essa conta de 100 milhões de reais em bilheteria, considerando que os estádios já tenham portões abertos, liberal total, a partir de abril. Né? Então, a previsão do Flamengo já é bastante otimista em relação a quando o estádio vai estar todo aberto. Porque, assim, para os estádios estarem todos abertos, você poder botar 80 mil pessoas no estádio, imagina-se que seja no momento em que, por exemplo, a vacinação já está muito avançada ou que os números da pandemia despencaram por conta própria, sei lá, né? Não é a previsão que isso vai acontecer em abril. Então é difícil que a gente tenha portões abertos em abril. Até porque mesmo que tenha, talvez não seja tanta gente também que vá se dispor a pagar ingresso e ir para um estádio. Tem gente que talvez ainda fique, vamos com calma ali, ainda estou receoso de ir para o estádio por causa da doença. Ainda está por aí, sei lá o quê, vamos ver. Acho que vai acontecer, talvez não seja tão rápido assim, né? Então, é uma conta muito ousada. Até porque, em 2019, no ano passado, o Flamengo fez 36 jogos em casa, né? O Flamengo conseguindo um ano maravilhoso ali, em que ganhou tudo que podia ter ganhado em casa, tirando a Copa do Brasil. E eu tô falando em casa porque Mundial de Clubes não conta para bilheteria, né? Mundial de Clubes foi lá no Catar, então não conta para bilheteria. Né? Então, assim, tudo que conta para bilheteria são campeonatos em que o Flamengo joga no seu estádio. Né? Nisso, o Flamengo chegou ao máximo que podia em todos, tirando a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil cai ali nas quartas para o Atlético Paranaense, então ele deixa de fazer 2 jogos em casa que provavelmente seriam de casa cheia. Né? Só 2 jogos. De resto, conseguiu fazer Carioca, Brasileiro jogando bem, lotando estádio, Libertadores ganhando bem, lotando estádio. Tá. No cenário de 2019, com o time empolgando a torcida, levando muita gente ao estádio, média de 52.537 pessoas por jogo no ano inteiro, contando o Campeonato Carioca, que é um campeonato que claramente tem média de público mais baixo, até porque o Flamengo do Carioca era o Flamengo do Abel, né? Mas estava lotando estádio, teve média de quase 39 mil no Carioca. Né? Com tudo isso, sem pandemia nenhuma, ninguém tendo motivo para ter receio de estádio, temporada cheia, o ano inteiro cheio de jogos, o Flamengo teve 96.905.951 reais de renda. Então, o Flamengo está prevendo que no ano que vem vai aumentar a sua receita de bilheteria, sendo que na comparação com o ano em que foi tudo perfeito, ou praticamente perfeito para ele, e sendo que ele vai ter 1 mês a menos, na previsão dele, considerando que a bilheteria, os estádios abram em abril. Tá? Por quê? Tem gente que pode até argumentar, mas aí aliás, desculpa, 2 meses a menos, né? Desculpa, 2 meses a menos. Daí tem gente que vai falar que, mas assim, 2019 a temporada começou mais cedo, né? 2021 a temporada vai começar só em fevereiro. Então, assim, a temporada já começa mais tarde. Então vai ter muito jogo. O calendário vai ser mais apertado, vai ter muito jogo acontecendo a partir de abril. Mais ou menos, né? Porque a temporada para valer começa no final de janeiro. Em 2021 vai começar no final de fevereiro. Então, na verdade, a temporada vai ter só 1 mês a menos. Então, a quantidade de jogos de 1 mês entre o final de janeiro e o final de fevereiro que vai ter que ser exprimido no resto do calendário. No resto do ano. De resto, vai ser tudo meio que igual. Então, os jogos que o Flamengo fará de abril de 2021 até dezembro, vai ser só um pouquinho a mais do que foi de abril de 2019 até dezembro. Isso considerando que o Flamengo, por exemplo, chegue nas mesmas fases dos campeonatos em que chegou em 2019. Então ele vai fazer menos jogos do que em 2019, né? Sem a certeza de que vai ter um
uma capacidade de mobilização de sua torcida tão grande quanto teve em 2019, que foi tudo praticamente ideal, e ainda assim prevê um aumento na receita de bilheteria. Aí você pode chegar em duas situações. Primeiro, talvez essa meta não se cumpra simplesmente. A meta não se cumpre e daí o Flamengo vai ter que arranjar esse dinheiro de outro lugar. Se o Flamengo, nos seus custos do ano, estiver prevendo gastar o dinheiro de 100 milhões de bilheteria e esse dinheiro começar a não vir, o Flamengo talvez tenha que arrancar dinheiro de outro lugar. Por exemplo, vendendo mais jogador, ou aceitando que termine o ano num vermelho um pouco maior ali, meio estratégico, talvez até consiga ali falar, não, esse é um ano atípico, dá para aceitar um prejuízo um pouco, absorver isso e tentar ir recuperando aos poucos. Talvez tenha acontecer isso. Outra possibilidade, e eu acho que essa é muito realista, essa possibilidade, por isso o torcedor tem que ficar atento. Aumento do ingresso. Talvez o Flamengo tenha um aumento substancial na venda de ingressos no ano que vem, para conseguir aumentar a bilheteria do estádio, aumentar a renda dos jogos, mesmo sem aumentar ou mesmo aceitando uma diminuição da quantidade de ingressos vendidos no total. Ou porque a média de público está mais baixa, ou porque tem jogos que vai ter que ter feito ainda jogos ainda com portões fechados. Então, talvez o torcedor do Flamengo veja ingresso aumentar bastante. Então tem que ficar atento a isso, porque essa previsão do Flamengo indica algumas coisas assim. Porque uma meta tão ousada você vai imaginar que para ela ser cumprida, se ela não for cumprida naturalmente, vai ter que ter intervenções do time, do clube, da direção, para fazer com que essa meta, com que essa previsão seja atingida. E para essa previsão ser atingida, talvez uma dessas medidas seja vender mais jogador do que talvez o torcedor esteja esperando e do que talvez o torcedor gostaria, e também aumentar muito o valor do ingresso. Isso realmente pode acontecer e o rubro-negro tem que ficar atento a isso. E vale para todos os torcedores. Quando você pegar o planejamento do seu clube para o ano, pensa nisso. É realista? É realista? Porque se não for realista é perigoso. Se não for realista, pode ser que seu clube gaste por conta, achando que vai ter aquele faturamento e esse faturamento não se confirma, daí o clube se endivida ou vai ter que tomar medidas mais radicais e mais doídas para cumprir aquela previsão de receitas que foi feito no final do ano anterior. Tá bom? Se você gostou do vídeo da Jair, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.